Vivemos em um mundo cada vez mais barulhento, barulho de vozes, de notificações, de opiniões que brotam de todos os lados. Parece que quanto mais o tempo passa, mais as pessoas sentem a necessidade de falar, de se mostrar, de provar algo. No entanto, há uma sabedoria profunda no silêncio, uma sabedoria que só quem viveu o suficiente começa a compreender. E se você já passou dos 50, talvez já tenha percebido isso. Muitas vezes, o que realmente tem valor não faz alarde. Ao longo da vida, aprendemos que palavras bonitas podem esconder intenções vazias, que discursos inflamados nem sempre refletem caráter, e que, às vezes, o silêncio, aquele silêncio tranquilo, firme, cheio de significado, fala mais do que qualquer argumento. O silêncio de quem sabe o que vale, de quem não precisa provar mais nada para ninguém, de quem já entendeu que o respeito, a dignidade e o valor próprio não se mendigam, se vivem. O filósofo estoico Epicteto dizia que nós temos controle apenas sobre nossas próprias ações, não sobre as dos outros. Isso se torna cada vez mais verdadeiro com o passar do tempo. Quando somos mais jovens, tendemos a querer controlar tudo. O que pensam de nós, como os outros nos tratam, o que dizem a nosso respeito. Mas com a maturidade, descobrimos algo libertador. A única coisa que realmente importa é como reagimos, como nos posicionamos. E muitas vezes, isso se faz não com palavras, mas com a postura, com o olhar, com a ausência. O silêncio pode ser desconfortável para quem ainda não se conhece, mas para quem já caminhou bastante, ele se torna um refúgio, uma forma de presença, um espaço onde não é preciso se defender, se justificar ou competir. O silêncio vira escolha, um gesto de respeito próprio, uma afirmação silenciosa. Eu me conheço, me respeito e não vou me diminuir para ser aceito. Este texto é um convite para mergulhar nesse universo, para redescobrir o valor de viver com firmeza, sem gritos, com integridade, sem espetáculo, inspirados pela filosofia estoica, tão antiga, ao mesmo tempo, tão atual. Vamos explorar juntos como é possível demonstrar nosso valor de forma silenciosa. Uma elegância que não depende de roupas caras, uma força que não se impõe, uma presença que não precisa de palco. Se você já entendeu que o que é verdadeiro não precisa gritar, este caminho é para você. Vamos juntos. Lição 1. Ensinar os outros como tratá-lo, sem dizer uma palavra. Há uma força silenciosa em quem sabe estabelecer limites sem levantar a voz. E essa força não nasce do orgulho, nem da vaidade, mas da maturidade de quem já viveu o suficiente para entender que o respeito começa em si mesmo. Após os 50, muitos de nós já passamos por situações em que fomos desrespeitados, mal interpretados ou subestimados. E em muitos desses momentos, tentamos nos explicar, justificar, até mesmo implorar por consideração. Mas com o tempo, aprendemos que o verdadeiro ensinamento sobre como devemos ser tratados não vem das palavras, e sim das nossas atitudes. Estabelecer limites é uma forma de autocuidado. É dizer ao mundo, com gentileza, mas com firmeza, que existem linhas que não devem ser cruzadas. E mais importante ainda, que se forem cruzadas, haverá consequências. Não se trata de criar conflito, mas de manter a paz. Porque paz verdadeira não é ausência de barulho externo, mas sim coerência interna. Quando você se posiciona com dignidade, sem ofensas, sem gritos, está ensinando aos outros qual é o seu valor. E quem merece, entende. Pense em quantas vezes você já disse não aceito ser tratado assim, mas mesmo assim aceitou. Quantas vezes deu segundas, terceiras chances, esperando que o outro mudasse, quando, na verdade, quem precisava mudar era sua postura diante daquela situação. Os estoicos nos ensinam que não controlamos o comportamento dos outros, mas controlamos o que toleramos. Controlamos nossa presença, nossa energia, nosso tempo. E esses recursos são preciosos demais para serem desperdiçados, onde não há reciprocidade. Estabelecer limites em silêncio não é passividade, é estratégia.
É deixar claro que você sabe quem é e não está disposto a se perder para agradar. Às vezes, basta não responder uma provocação. Outras vezes, é escolher não retornar uma ligação. Ou simplesmente não explicar o óbvio. A ausência pode dizer muito. A serenidade pode desarmar. E o distanciamento, por mais difícil que seja no início, pode ser a declaração mais honesta de amor próprio. Um exemplo prático. Imagine que alguém constantemente cancela compromissos com você de última hora. Ao invés de confrontar com raiva ou ironia, você simplesmente para de marcar encontros. A pessoa percebe. Você não fez drama, não levantou a voz, apenas deixou claro, com sua atitude, que o seu tempo é valioso e não será mais desperdiçado. É uma lição silenciosa, mas firme. Quem entende, respeita. Quem não entende, se afasta. E talvez isso seja uma bênção disfarçada. É preciso coragem para agir assim. Porque muitas vezes, manter-se firme em silêncio é mais difícil do que explodir. Mas essa coragem é construída com experiência. E experiência é o que você tem de sobra. Depois de tantas quedas e recomeços, chega uma hora em que você entende que seu valor não pode mais ser negociado. Que sua paz é cara demais para ser trocada por migalhas de afeto ou atenção. E aqui está a beleza da maturidade. Você já não precisa que todos gostem de você. O que você quer é autenticidade, é verdade, é respeito mútuo. E isso começa por você mesmo. Quando você se trata com dignidade, o mundo aprende, pouco a pouco, a fazer o mesmo. Portanto, não subestime o poder do silêncio. Use-o como ferramenta de ensino. Mostre, sem precisar explicar. Retire-se, sem ressentimento. Afirme-se, sem gritar. Cada limite que você estabelece com serenidade é um lembrete ao mundo de que você se valoriza. E esse tipo de ensinamento não precisa de aplauso, só de constância. Porque, no fim das contas, quem vive em coerência não precisa convencer ninguém. Basta ser. Lição 2. Elegância é saber onde não gastar sua energia. Com o passar do tempo, descobrimos que nem toda batalha vale a pena. E que há uma elegância silenciosa, quase invisível, em simplesmente escolher onde depositar nossa energia. Quando somos mais jovens, nos envolvemos em tudo: debates inúteis, relações desgastantes, tentativas de agradar quem nunca estará satisfeito. Mas depois dos 50, começamos a perceber: nossa energia é limitada, e cada gota dela importa. Elegância, então, passa a ser isso. Saber onde não investir mais. Saber recuar com leveza, sair de cena com dignidade, dizer não com um sorriso e seguir adiante com o coração em paz. A verdadeira elegância não está nas roupas que vestimos ou nos lugares que frequentemos. Está na forma como nos posicionamos. Está na escolha consciente de não reagir a provocações, de não insistir em conversas que desgastam, de não correr atrás de quem só nos procura por conveniência. É sutil, mas poderoso. É aquele momento em que você escuta uma crítica injusta e simplesmente não responde. Em que você vê alguém tentando te diminuir, e você não se altera. Porque você sabe quem é. E isso basta. Quantas vezes na vida nos cansamos tentando ser compreendidos por quem nunca quis realmente entender? Gastamos energia traduzindo sentimentos, justificando ações, mendigando afeto em relações desequilibradas. A elegância de hoje, para quem amadureceu, está justamente em não se colocar mais nesse lugar. Está em conservar a própria paz. Em não se explicar tanto. Em deixar que o tempo, e não a discussão, mostre a verdade. Imagine 2 cenários. Em um, uma pessoa tenta provar o tempo todo que é boa, que merece amor, que está certa. No outro, uma pessoa caminha com firmeza, mesmo quando é mal interpretada. Quem, afinal, inspira mais respeito? Quem transmite mais verdade? A elegância mora no segundo, porque ela vem do silêncio de quem já não precisa ser aprovado para se sentir digno. Há também uma forma especial de elegância emocional. É quando você decide não reagir por impulso.
É quando você olha para uma mensagem atravessada e escolhe não responder no calor da raiva. É quando você, ao perceber que foi excluído, opta por não se vitimizar, mas por redirecionar sua atenção para quem realmente importa. Isso é maturidade. Isso é elegância. Ser elegante, nesse contexto, é saber valorizar seu tempo como algo sagrado. É não desperdiçar sua presença em ambientes que não te acolhem. É não se colocar em situações que exigem que você se diminua para caber. E mais ainda, é tratar os outros com respeito, mesmo quando esse respeito não é devolvido, não por submissão, mas por coerência com quem você é. A elegância também está em como você se retira, em como você encerra ciclos, em como você se despede. Pode parecer que ninguém nota esses detalhes, mas quem está atento, percebe. E mesmo que ninguém veja, você vê. E isso já é suficiente. Se alguém te exclui, não implore para ficar. Se alguém te trata com desdém, não se rebaixe tentando agradar. Mantenha-se firme. Mantenha-se íntegro. Porque, às vezes, a resposta mais poderosa é a ausência. A sua ausência é, muitas vezes, o que revela o quanto você fazia diferença. Em um mundo em que todos querem ser ouvidos, o mais elegante é saber ouvir. Em uma era em que todos querem aparecer, o mais forte é quem sabe desaparecer quando necessário. Elegância, no fim, é escolher o próprio silêncio sem perder a presença. E acredite, quem vive com esse tipo de elegância começa a atrair pessoas e situações mais alinhadas com sua essência. Porque quem se respeita, ensina o mundo a fazer o mesmo. E esse tipo de postura não precisa de palavras. Basta ser vivida. Lição 3. Seu valor não depende do olhar dos outros. Durante muito tempo, fomos ensinados a buscar aprovação. Desde pequenos, aprendemos que somos bons quando elogiados, que somos importantes quando notados, que valemos algo quando alguém nos escolhe. E sem perceber, crescemos acreditando que o nosso valor está nas mãos dos outros, nos olhares que nos validam, nas palavras que nos reconhecem, nas escolhas que nos colocam como prioridade. Mas a maturidade nos ensina algo diferente, algo mais profundo. O nosso valor é intrínseco. Ele não depende de ninguém. Depois dos 50, muitos de nós já enfrentamos o silêncio daqueles que antes nos admiravam. Já fomos deixados de lado. Já sentimos a dor de não sermos mais o centro das atenções, seja em relacionamentos, no trabalho, ou até mesmo na família. Mas é justamente nesse momento, quando a plateia vai embora e os aplausos cessam, que temos a oportunidade mais verdadeira de olhar para dentro e perguntar: quanto eu valho para mim mesmo? Imagine uma joia rara esquecida numa gaveta. Ela perdeu o brilho? Perdeu o valor? Claro que não. Ela continua sendo preciosa, mesmo que ninguém a esteja usando, mesmo que esteja longe dos olhos. O mesmo vale para você. Há pessoas que, por limitação, distração ou incapacidade, não conseguem enxergar a grandeza que existe em você. Mas isso não diminui a sua grandeza. Apenas revela a limitação delas. Muitos de nós já sentimos a dor de sermos ignorados por quem queríamos tanto ser vistos. De sermos deixados de fora, de não sermos escolhidos. E sim, dói. Porque somos humanos. Porque queremos nos sentir pertencentes, amados, reconhecidos. Mas o estoicismo nos convida a uma virada de chave, a entender que aquilo que não está sob nosso controle, como a opinião dos outros, não pode definir quem somos. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, dizia: a sua mente é o seu refúgio. Não deixe que ela seja tomada por aquilo que os outros pensam. É uma lição difícil, mas libertadora. Porque quando paramos de buscar valor fora, começamos a construí-lo por dentro. Passamos a reconhecer nossas virtudes silenciosas, a paciência, a compaixão, a força, a honestidade. E entendemos que é nelas que mora o nosso verdadeiro brilho. Você é gentil. Você é justo. Você é leal. Você vive de acordo com o que acredita. Então você é valioso. Mesmo que ninguém esteja aplaudindo. Mesmo que ninguém diga. Mesmo que, neste momento,
você esteja caminhando sozinho. A beleza do amadurecimento é que, com o tempo, o barulho da aprovação externa vai ficando pequeno, e o som da sua própria consciência vai ficando mais nítido. E isso muda tudo, porque quando você se respeita, começa a perceber que não pode mais aceitar migalhas de afeto, que não pode mais se encolher para caber na vida de quem não quer te ver inteiro. E aqui vai uma verdade serena, mas poderosa. Você não precisa provar seu valor, nem convencer ninguém a enxergá-lo. Seu papel não é iluminar os olhos alheios, é manter acesa a sua própria luz. E quem for capaz de ver, verá. Quem não for, seguirá no escuro. Portanto, quando se sentir invisível, lembre-se, você não desapareceu, você apenas está brilhando em uma frequência que poucos conseguem captar. E isso não é motivo para se encolher. É motivo para se expandir, com calma e firmeza. O valor que vem de dentro é o único que permanece, mesmo quando tudo ao redor muda. E esse valor, o seu valor, está mais vivo do que nunca. Lição 4. Estabelecer limites com dignidade. Há uma nobreza silenciosa em saber até onde ir, e até onde permitir que o outro vá. Estabelecer limites não é erguer muros, nem afastar pessoas. É proteger aquilo que você construiu dentro de si. Sua paz, sua autoestima, sua história. E depois de uma certa idade, aprendemos que colocar limites não é frieza, é maturidade. É o gesto calmo e firme de quem já não tem tempo a perder com o que fere, desgasta ou esvazia. Muitas vezes, passamos boa parte da vida dizendo sim por medo de parecer rudes. Cedemos espaço, tempo, energia, mesmo quando nosso coração pedia não. Queríamos agradar, manter a harmonia, evitar conflitos. Mas com o tempo, percebemos que dizer sim a tudo é uma forma silenciosa de se abandonar. E ninguém merece isso, especialmente você. Limite, na verdade, é uma forma de amor. Amor por si mesmo. É reconhecer que, por mais que queiramos estar disponíveis para todos, não podemos estar disponíveis para tudo. Porque nossa energia tem valor. Nossa presença tem valor. E o outro precisa saber disso. Não porque gritamos, mas porque agimos em coerência. Estabelecer limites com dignidade é falar com respeito, mas com clareza. É recusar convites que não fazem mais sentido. É não tolerar faltas de respeito, mesmo que venham disfarçadas de brincadeiras ou jeitinhos. É aprender a dizer, gosto de você, mas isso não me faz bem. Ou, eu entendo seu ponto de vista, mas escolho não seguir por esse caminho. E não se engane, ao estabelecer limites, algumas pessoas vão se afastar. Mas veja, se a sua presença dependia da sua constante renúncia, então talvez esse laço nunca tenha sido genuíno. O que é verdadeiro resiste aos limites. O que é raso se ofende com eles. Há quem confunda firmeza com arrogância. Mas a diferença está na intenção. Quem coloca limites com dignidade não está tentando ser superior. Está apenas se protegendo de se perder. E isso, depois dos 50, não é mais uma escolha. É uma necessidade. Porque cada etapa da vida nos convida a ser mais fiéis a quem realmente somos. E isso exige coragem. Você já abriu demais. Já cedeu demais. Já silenciou demais para manter a paz. Agora é hora de viver com mais verdade. E a verdade, às vezes, exige um não. Um afastamento. Uma pausa. E tudo bem. O estoicismo nos ensina que viver com integridade é preferível a agradar a todos. E que a dignidade não mora no consenso, mora na coerência. Colocar limites também é um ato de esperança. Porque quando nos respeitamos, abrimos espaço para relações mais saudáveis, mais recíprocas. Pessoas que sabem onde termina o eu e começa o outro. Pessoas que não invadem, que não sugam, que não exigem mais do que deveriam. Relações com espaço para respirar, crescer, florescer. Se alguém se ofende porque você disse não, talvez essa pessoa se beneficiava demais do seu sim. E talvez seja hora de olhar para isso com carinho, mas também com firmeza.
Porque ninguém deve ser gentil às custas da própria dignidade. Você pode ser amoroso e ainda assim ter limites. Você pode ser empático e ainda assim dizer basta. Ao estabelecer limites com dignidade, você envia uma mensagem ao mundo. Eu sei quem sou, e não me permito menos do que mereço. Isso é poderoso. Isso é libertador. Isso é viver com consciência e com alma. Lição 5. Saber dizer não, o verdadeiro autovalor. Dizer não nunca foi fácil. Desde cedo, aprendemos que negar algo pode soar grosseiro, causar má impressão ou afastar as pessoas. E por medo de parecer egoístas, aprendemos a dizer sim, até quando tudo dentro de nós gritava o contrário. Mas chega um momento da vida, geralmente depois dos 50, em que começamos a entender, dizer não com respeito é, na verdade, um dos maiores atos de amor próprio que podemos praticar. Ao longo dos anos, quantas vezes você aceitou convites que não queria? Quantas vezes participou de conversas, relações ou compromissos que te esgotaram por dentro? Talvez para evitar conflitos. Talvez para não decepcionar. Talvez por puro costume. Mas o preço disso é alto. Cada sim dito com o coração em silêncio, cada claro que esconde um não aguento mais, é uma pequena traição a si mesmo. O estoicismo nos ensina que a liberdade começa dentro da mente. E uma mente livre sabe escolher, sabe discernir, sabe que não é sua obrigação agradar a todos, estar em todos os lugares, ser tudo para todos. A maturidade nos mostra que a verdadeira gentileza também se manifesta quando dizemos não com elegância, firmes, mas sem ferir, claros, mas sem agressividade. Dizer não é reconhecer que sua energia é finita, que seu tempo é valioso, que você tem prioridades. E, mais do que isso, é lembrar que você também importa. Por quê? Sim, os outros são importantes, mas você também é. E quando você se coloca sempre por último, o mundo aprende a fazer o mesmo. É curioso como, ao dizer não, muitas vezes sentimos culpa. Como se estivéssemos negando amor, presença ou consideração. Mas a verdade é outra. Ao dizer não ao que nos faz mal, estamos dizendo sim ao que nos faz bem. Estamos dizendo sim ao descanso, à paz, à coerência. Estamos escolhendo com mais consciência. E isso não é egoísmo. É clareza. Há uma frase que diz: quem não sabe dizer não, vive cercado de sim hipócrita. E é verdade. Quando aceitamos tudo, sem filtro, acabamos carregando fardos que não são nossos. Mantemos relações por inércia, promessas por medo e compromissos por obrigação. Até que um dia o corpo cansa, a alma silencia e a vida cobra. É por isso que aprender a dizer não é tão urgente. Não com raiva, não com desprezo, mas com verdade. Com a firmeza de quem se conhece. Com a serenidade de quem sabe que não precisa se justificar para ser respeitado. E saiba, quem se ofende com o seu não talvez nunca tenha se importado com o seu sim de verdade. Pessoas que te amam de forma saudável entenderão seus limites. Respeitarão seu tempo. Acolherão suas escolhas. As outras, talvez se afastem. E tudo bem. Porque o que se sustenta apenas na sua constante disponibilidade não é amor, é conveniência. Depois dos 50, a vida começa a mostrar o que realmente importa. E, muitas vezes, isso significa deixar de lado o excesso. Excesso de compromissos, de concessões, de tentativas. Começamos a buscar mais qualidade, mais verdade, mais profundidade. E para isso, é preciso espaço. Espaço que só se conquista quando temos coragem de dizer não. Um não pode encerrar um ciclo. Pode evitar um desgaste. Pode preservar sua saúde mental. Pode salvar sua paz. É uma palavra pequena, mas com um poder imenso. E, muitas vezes, é tudo o que você precisa. Então, pratique. Comece devagar. Diga não ao que te esgota, ao que não te nutre, ao que te desrespeita. E perceba, a vida começa a se reorganizar. As relações se ajustam. A mente fica mais leve. E o coração, mais inteiro.
Dizer não é, antes de tudo, dizer sim a você mesmo. E ninguém que se ama de verdade deve abrir mão disso. Lição 6. Estar pronto para desapegar. Há momentos na vida em que insistir dói mais do que soltar. E, depois de certa idade, aprendemos que não é fraqueza ir embora, é sabedoria. Desapegar não significa desistir, nem ser frio. Significa apenas reconhecer, com honestidade e coragem, que algo ou alguém não nos serve mais. E isso, por mais difícil que pareça, é uma das maiores provas de amor próprio que podemos dar a nós mesmos. Desapegar dói, sim. Porque o coração se apega. Porque a memória guarda. Porque o costume conforta. Mas há uma dor ainda maior. A de permanecer em lugares que nos diminuem. Em relações que nos apagam. Em situações que exigem que sejamos menos do que realmente somos. Com o tempo, percebemos que insistir por medo de perder é a receita certa para perder a si mesmo. Muitos de nós, ao longo da vida, já seguramos com força o que já tinha ido embora. Amizades antigas que não fazem mais sentido, amores que deixaram de ser recíprocos, empregos que esvaziam a alma. Ficamos porque era mais fácil, porque tínhamos medo da solidão, porque não sabíamos o que viria depois. Mas o estoicismo nos ensina algo libertador. O que está fora do nosso controle não deve nos aprisionar. Só podemos controlar nossas escolhas, e continuar onde não há mais espaço para nós não é escolha, é prisão. É preciso coragem para desapegar. Não da outra pessoa, apenas, mas da ideia que construímos, da expectativa, do e se. E coragem não é ausência de medo. É caminhar mesmo com o coração tremendo. É fechar portas com gratidão, mesmo quando ainda há saudade. É dizer, eu mereço mais do que isso, e honrar essa decisão com atitude. Desapegar é um ato silencioso, quase sempre invisível, mas profundamente transformador. Por quê? Quando soltamos o que nos faz mal, abrimos espaço para o que nos faz bem. É como arrumar a casa. No início, dá trabalho, gera bagunça, causa desconforto. Mas depois, tudo se torna mais leve, mais respirável, mais verdadeiro. Quantas vezes já ouvimos frases como: você vai deixar tudo assim, mas vocês estavam juntos há tantos anos, não é tão ruim assim. Só quem sente na pele o peso de um laço que virou corrente entende o alívio de se libertar. E não, nem sempre quem desapega sai sorrindo. Às vezes, sai chorando. Mas sai. E isso já é um começo. Desapegar também é uma forma de honrar o tempo que ainda temos. Porque, depois dos 50, aprendemos que a vida é breve e preciosa demais para ser desperdiçada com o que não nos nutre. Continuar insistindo em algo que não nos corresponde é como regar uma planta que já morreu. O esforço existe, mas não há mais vida ali. E atenção, desapegar não é abandonar no primeiro sinal de dificuldade. É saber a diferença entre lutar por algo que tem futuro e insistir em algo que só tem passado. Às vezes, a maior prova de amor é partir. Porque, ao partir, você se escolhe. E quando você se escolhe, começa a viver com mais verdade. O estoicismo nos convida a olhar para a impermanência com serenidade. Nada é fixo. Nada é garantido. Tudo muda. As estações mudam. As pessoas mudam. Nós mudamos. E isso não precisa ser uma tragédia. Pode ser libertação. Pode ser o primeiro passo de uma nova jornada, mais leve, mais alinhada com quem nos tornamos. Se alguém ou algo deixou de te fazer bem, permita-se partir. Sem culpa, sem gritos, sem amargura. Apenas com a consciência tranquila de quem escolheu a si mesmo. Porque, no fim das contas, você não está indo embora de alguém, você está voltando para si. E quando você volta para si, tudo começa a florescer novamente. Não de forma imediata, não sem dor, mas com verdade. E a verdade, com o tempo, cura. Lição 7. Foco nas ações, não nas palavras. Em algum momento da vida, especialmente depois dos 50, começamos a perceber que palavras, por mais bonitas que sejam,
não sustentam promessas. Que o que realmente permanece, o que realmente constrói confiança, são as ações. O tempo nos ensina a observar menos o que as pessoas dizem e mais como elas vivem. E é aí que descobrimos uma verdade estoica profunda. O caráter não está no discurso, mas no comportamento diário. Durante anos, muitos de nós nos deixamos levar por declarações encantadoras. Quantas vezes ouvimos frases como "pode contar comigo", "você é importante para mim", "nunca vou te decepcionar". No entanto, quando mais precisamos, essas palavras se dissolveram no silêncio. Não por maldade, talvez, mas porque falar é fácil. Falar exige segundos. Agir exige intenção, esforço, constância. O estoicismo nos convida a desenvolver uma escuta mais profunda. Uma escuta que vai além dos ouvidos. Uma escuta que observa, que presta atenção nos gestos, nos detalhes, nas pequenas atitudes do dia a dia. Porque, no fim das contas, é isso que revela quem está ao nosso lado de verdade. Você já percebeu como alguém que realmente se importa nem sempre diz "eu te amo" o tempo todo, mas te escuta com paciência, te ajuda no que pode, respeita seus limites? Ou como aquele que fala pouco, mas aparece nos momentos difíceis, sem precisar ser chamado? Essa é a diferença entre intenção e presença. Entre o que se promete e o que se cumpre. Muitas vezes, nos frustramos porque esperamos que as pessoas nos tratem conforme suas palavras. Mas, com o tempo, aprendemos que a sabedoria está em observar. Elas vivem o que pregam? Elas sustentam o que dizem? Há coerência entre o que afirmam e o que praticam? Se a resposta for não, então talvez seja hora de ajustar as expectativas. Isso não significa viver desconfiando de todos. Significa, sim, desenvolver discernimento. E discernir não é julgar, é proteger o próprio coração. É não entregar confiança cega. É não se iludir com aparências. É saber que, às vezes, quem fala muito sobre honestidade, trai. Quem prega humildade, age com arrogância. E quem promete presença, muitas vezes se ausenta na primeira dificuldade. Com mais experiência, aprendemos também a aplicar esse princípio a nós mesmos. Não basta dizer "eu me valorizo" se aceitamos menos do que merecemos. Não basta dizer "eu mudei" se nossas atitudes repetem velhos padrões. A mudança real começa dentro, mas só se confirma quando transborda para fora, em forma de escolhas e condutas. Ser estoico é cultivar essa coerência. É deixar que os outros nos conheçam mais pelas nossas ações do que pelas nossas palavras. É ser firme no que se acredita, mesmo quando ninguém está olhando. É manter os princípios em silêncio, mas com constância. É escolher fazer o certo, mesmo quando não há reconhecimento. Você não precisa justificar cada passo que dá. Não precisa convencer ninguém do seu valor. Deixe que suas atitudes falem. Deixe que o tempo mostre. Quem está atento, percebe. E quem não percebe, talvez não mereça estar tão perto. Lembre-se, palavras podem ser memorizadas, decoradas, copiadas. Mas ações, não. Ações revelam quem somos quando ninguém está vendo. Revelam como tratamos os outros quando não há interesse envolvido. Como lidamos com frustrações, com limites, com a verdade. Depois de uma certa idade, aprendemos que não vale mais a pena correr atrás de palavras vazias. Que promessas não pagam contas emocionais. Que o que conta mesmo é a presença, a atitude, a disposição de estar e de fazer. E isso, felizmente, não precisa ser dito, só vivido. Então, que sua vida fale por você. Que seu jeito silencioso de ser revele sua integridade. Que você confie menos no que ouve, e mais no que vê, sente e experimenta. Porque, no fim das contas, é nas ações, e somente nelas, que mora a verdade. Lição 8. Deixe os outros iniciarem a conversa. Chega uma fase na vida em que começamos a apreciar o silêncio com mais carinho. Já não sentimos mais aquela necessidade de preencher todos os espaços com palavras. Já não nos apressamos tanto para sermos ouvidos. Com o tempo, e com a maturidade,
Entendemos que escutar pode ser mais poderoso do que falar, e que o silêncio, longe de ser ausência, pode ser presença completa. O estoicismo, filosofia que atravessou os séculos, nos ensina que falar menos e ouvir mais não é sinal de fraqueza, mas de força interior. E, depois dos 50, isso faz ainda mais sentido. Quantas vezes, no passado, tentamos manter conversas que já não tinham vida? Quantas vezes forçamos diálogos, insistimos em proximidades, puxamos assuntos que não vinham mais do coração? A verdade é que nem toda conexão precisa ser mantida. E nem toda interação precisa ser iniciada por nós. Quando deixamos o outro dar o primeiro passo, estamos exercitando a paciência, a atenção, principalmente, o respeito. Respeito pelo espaço do outro e também pelo nosso próprio valor. Porque quem quer, procura. Quem sente falta, se manifesta. Quem se importa, se aproxima, espontaneamente. É claro que, em muitas situações da vida, fomos os primeiros a estender a mão, a enviar a mensagem, a começar o diálogo. E está tudo bem, isso mostra generosidade. Mas chega um momento em que precisamos observar o equilíbrio. Se só nós começamos, algo está errado. O silêncio do outro também comunica. E saber interpretá-lo com maturidade é parte essencial do amor próprio. Deixar que o outro inicie a conversa não é orgulho. É sabedoria. É saber diferenciar quem está presente por reciprocidade e quem só permanece por comodidade. É um exercício de escuta profunda, não só das palavras, mas das ausências. Porque o que não é dito também tem significado. A comunicação verdadeira não exige esforço forçado. Ela acontece quando há interesse mútuo, quando há presença real, quando o olhar encontra o outro sem pressa, sem cobrança. Por isso, permita-se o silêncio. Permita-se esperar. Permita-se observar se aquela amizade, aquele vínculo, aquele afeto, ainda existe para além da sua iniciativa. Você já reparou como, quando paramos de insistir, muita coisa se revela. Às vezes, o outro se aproxima, e o laço se fortalece. Outras vezes, o silêncio permanece, e o laço se dissolve. Nenhum dos dois caminhos é ruim. Ambos revelam verdades. E a verdade, por mais incômoda que seja no início, sempre liberta. E se ninguém iniciar a conversa, que isso não seja visto como rejeição, mas como redirecionamento. Talvez seja hora de voltar a atenção para quem está por perto de verdade. Para quem liga, pergunta, escuta. Para quem não precisa ser lembrado do seu valor, porque já sabe. E demonstra. Ao permitir que o outro venha até você, você também se cuida. Você preserva sua energia. Você se protege de se doar além da conta. Você cria espaço para relações mais equilibradas, mais leves, mais sinceras. E descobre, muitas vezes com surpresa, quem realmente te quer por perto. Não pelo que você oferece, mas por quem você é. Além disso, existe uma elegância silenciosa em quem não se apressa. Em quem sabe esperar o tempo do outro. Em quem respeita o ritmo das conexões humanas. Nem tudo precisa acontecer agora. Nem toda conversa precisa ser iniciada hoje. Há encontros que se fortalecem justamente pela pausa, pela distância saudável, pelo tempo que permite a saudade florescer. O mundo moderno nos empurra para a comunicação constante, mas a maturidade nos convida ao recolhimento, ao silêncio, à escuta atenta. E quando você passa a viver assim, percebe que fala menos, mas diz mais. Inicia menos, mas se conecta melhor. E tudo isso acontece com naturalidade, sem esforço. Por isso, pratique o silêncio sem medo. E, se for para falar, que seja porque a verdade a ser dita. Se for para iniciar uma conversa, que seja porque há vontade, e não obrigação. E se for para esperar, que seja com leveza no peito, não com ansiedade na alma. Afinal, quem realmente sente sua falta não precisa ser lembrado da sua existência. Lição 9. Abrace as imperfeições com sabedoria. Durante muito tempo, buscamos ser impecáveis. Queríamos agradar a todos, esconder as falhas,
aparentar força mesmo quando estávamos em pedaços. Crescemos com a ideia de que ser aceito significava ser perfeito, ou pelo menos parecer. Mas a maturidade, com sua sabedoria silenciosa, chega e nos revela algo libertador. A perfeição é uma ilusão. E é justamente nas imperfeições que mora a nossa humanidade mais bonita. Depois dos 50, já colecionamos erros, arrependimentos, caminhos mal escolhidos. Já erramos tentando acertar. Já falhamos com quem amávamos, já fomos falhados por quem confiávamos. E tudo isso nos moldou. As marcas que carregamos, emocionais, físicas, espirituais, contam histórias. São lembranças vivas de tudo o que superamos. E não há vergonha nisso. Pelo contrário, há beleza. O estoicismo nos convida a aceitar a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. E isso inclui aceitar a nós mesmos, com todas as imperfeições. Não como um ato de conformismo, mas como um ato de acolhimento. Quando você para de lutar contra sua própria natureza, encontra uma paz rara, uma leveza de quem já não precisa provar nada, nem para os outros, nem para si mesmo. Abraçar as imperfeições é parar de se punir pelo passado. É olhar para trás com compaixão, não com culpa. É entender que, com as ferramentas que você tinha naquela época, você fez o melhor que pôde. E hoje, com mais consciência, pode fazer diferente. A maturidade não é sobre não errar mais, é sobre errar menos e aprender mais rápido. É sobre perdoar mais, inclusive a si mesmo. Também é saber lidar com a imperfeição dos outros. Quantas relações sofrem porque esperamos do outro um comportamento ideal, um gesto exato, uma perfeição que nem nós temos. Quando abraçamos as imperfeições da vida, passamos a olhar o outro com mais empatia. Percebemos que todo mundo está tentando. Todo mundo está aprendendo. E essa compreensão nos aproxima, nos conecta. Amar alguém, inclusive, é amar também o que não é perfeito nele. É aceitar os dias difíceis, os silêncios incômodos, os defeitos que às vezes ferem, mas fazem parte do pacote. É ver além das falhas e escolher permanecer, não por obrigação, mas por maturidade. E amar a si mesmo segue o mesmo princípio. Aceitar que há partes em você que ainda estão em construção, e tudo bem. É curioso como, com o tempo, passamos a valorizar muito mais a autenticidade do que a performance. Uma conversa sincera, mesmo com tropeços, vale mais do que uma fala ensaiada. Um gesto simples, mas verdadeiro, toca mais do que presentes caros. A imperfeição, quando acompanhada de verdade, é profundamente humana. Por isso, profundamente bela. Abrace sua idade. Abrace suas marcas. Abrace a história que só você tem. Cada ruga, cada cicatriz, cada mudança no corpo ou no ritmo da vida conta algo sobre você. E o que você é hoje é muito mais do que o que falta. É tudo o que você já superou, construiu, perdoou, viveu. E se, por acaso, você ainda se cobrar demais, respire. Lembre-se de que ninguém acorda todos os dias sendo a melhor versão de si. Há dias em que apenas levantar da cama já é um ato de coragem. Há dias em que manter a serenidade é vitória. Há dias em que erramos, e isso não nos faz menos dignos de respeito, de amor, de paz. O estoicismo nos lembra que não controlamos tudo, e que a vida, com suas imperfeições, é exatamente como deve ser. O segredo não está em mudar o mundo, está em mudar o olhar. E, ao fazer isso, você percebe que o que era falha pode ser, na verdade, parte essencial da sua força. Aceitar a imperfeição é dar espaço para crescer. É abrir o coração para o perdão. É libertar-se das amarras da exigência constante. É, enfim, começar a viver com mais verdade e menos cobrança. E você merece isso, porque é na sua forma mais honesta, imperfeita e autêntica que reside o seu maior valor. Lição 10. Pare de correr atrás. Cultive a paz. Chega um momento na vida, geralmente quando já acumulamos algumas primaveras, algumas dores e algumas lições, em que simplesmente não faz mais sentido correr atrás de quem se afasta.
nem insistir onde não há retorno, nem se forçar a caber onde claramente não há espaço. Esse momento chega como um suspiro profundo, um alívio, um entendimento sereno de que a paz vale mais do que qualquer presença forçada. Durante muitos anos, fomos ensinados a não desistir fácil, a lutar pelo que queremos, a insistir no que amamos. Mas há uma diferença sutil e poderosa entre persistência e apego. Persistência é nobre quando há reciprocidade. Apego, por outro lado, é quando você corre atrás de alguém que claramente já decidiu partir, e isso, com o tempo, vai minando sua dignidade. O estoicismo nos convida a concentrar nossas forças apenas naquilo que está sob nosso controle. E a verdade é simples: você não controla os sentimentos dos outros. Não controla as decisões alheias. Não controla quem fica, quem vai, quem muda. Você só controla a si mesmo. E isso já é mais do que suficiente para transformar sua vida. Quando você para de correr atrás de quem se distancia, você começa, aos poucos, a correr em direção a si mesmo. Você resgata sua energia. Reorganiza suas prioridades. Retira os olhos de quem não te vê e volta a enxergar com clareza quem você é. E, nesse reencontro consigo, começa a perceber que a ausência de alguns é o que abre espaço para a presença de você mesmo. Depois dos 50, percebemos que tempo é ouro, e que paz é um tesouro ainda maior. Não vale a pena entregá-los a quem nos trata como opção. Não vale a pena correr atrás de quem só se aproxima quando precisa. Não vale a pena se anular para ser aceito. Amar não é se perder. Amar não é se diminuir. Amar é caminhar lado a lado. E se a caminhada está sendo solitária demais, talvez seja hora de parar. É claro que dói quando alguém se afasta. É claro que o coração, muitas vezes, ainda espera. Mas uma coisa é esperar com dignidade. Outra é implorar por migalhas. O amor próprio começa quando você entende que, se alguém quer estar com você, estará. Não precisa de cobrança, de drama, de insistência. Quem realmente quer, faz por onde. Quem não quer, sempre arruma uma desculpa. Não correr atrás não é arrogância. É sabedoria emocional. É respeitar o tempo do outro, mas, acima de tudo, respeitar o seu. É entender que não é seu dever convencer ninguém do seu valor. Seu valor existe, mesmo que não o reconheçam. E o mais bonito disso tudo, quando você para de correr atrás de quem não te quer, começa a atrair quem te vê de verdade. Imagine um jardim. Se você passa todo o tempo tentando regar uma planta que não floresce mais, deixa de cuidar das outras, talvez mais fortes, mais vivas, mais suas. Assim é com as relações. Algumas precisam partir para que outras possam crescer. E é nesse movimento de soltar o que não floresce mais que você começa a colher o que realmente merece. Deixar ir é doloroso? Sim. Mas mais doloroso ainda é permanecer onde não há amor, respeito ou presença verdadeira. Você merece mais. Sempre mereceu. Só que, às vezes, é preciso parar de correr para perceber isso. Parar de correr atrás e começar a caminhar consigo, em paz. Por isso, hoje, o convite é simples e profundo. Não corra atrás. Respire. Fique em silêncio. Observe quem te procura. Veja quem permanece sem ser chamado. E, acima de tudo, observe como você se sente quando está consigo mesmo. Porque, no fim das contas, é com você que vai passar todos os dias da sua vida. Que esse convívio seja leve, respeitoso, amoroso. O estoicismo nos ensina que aquilo que soltamos com consciência nos liberta, e que aquilo que tentamos prender à força nos aprisiona. Escolha a liberdade, escolha a leveza, escolha a paz. E acredite, o que é verdadeiro, o que é recíproco, o que é seu de verdade, nunca exigirá que você corra atrás. Depois de tantas lições, de tantos passos dados rumo ao autoconhecimento, talvez a maior descoberta seja esta: você não precisa levantar a voz para ser ouvido, nem se explicar para ser respeitado. A sua dignidade não está nas palavras que diz, mas nas escolhas que faz.
E é vivendo com coerência, dia após dia, que você demonstra o seu verdadeiro valor. A filosofia estoica, tão antiga e ao mesmo tempo tão atual, nos ensina que a força real não está no controle dos outros, mas no domínio de si mesmo. Está em escolher a paz em vez da disputa, em se retirar com elegância em vez de implorar permanência, em manter o coração inteiro mesmo quando o mundo insiste em fragmentá-lo. Ao longo dessa caminhada, aprendemos a estabelecer limites, a dizer não com firmeza, a reconhecer nosso valor sem esperar reconhecimento externo. Aprendemos também a abraçar nossas imperfeições, a deixar ir o que não nos faz bem, a cultivar o silêncio como forma de presença. E tudo isso não é sinal de fraqueza. É sinal de maturidade, de sabedoria, de amor próprio. A verdade é que, após uma certa idade, a gente para de correr atrás de aplausos e começa a buscar sossego. Para de agradar a todos e começa a cuidar de si. Para de se justificar e começa a viver com mais leveza. E nesse processo silencioso, quase invisível, reencontramos uma força que não sabíamos que ainda existia. Você não precisa ser perfeito. Não precisa estar sempre certo. Não precisa carregar o mundo nas costas. Tudo o que você precisa é continuar sendo fiel a quem você se tornou. E se, em algum momento, duvidar do seu caminho, volte para o que aprendeu aqui. O seu valor não está em palavras, está na sua presença, na sua calma, na sua dignidade silenciosa. O mundo pode continuar barulhento, mas você, agora, pode escolher o silêncio. E nesse silêncio, encontrar a si mesmo, encontrar paz, encontrar sentido. Porque viver bem, no fim das contas, é viver com verdade. E a verdade, quando respeitada, sempre encontra seu lugar.